Boa noite a todos que nos acompanham. Espero que estejam bem, sejam muito bem-vindos à plataforma do John Deere Conecta, especialmente esse evento de abertura da Expo Inter Digital, que começa amanhã, dia 29, e vai até dia 6 de setembro. Eu sou Marcelo Lopes, sou diretor de vendas da John Deere no Brasil. Hoje eu tenho o privilégio de receber nossos convidados para a gente conversar um pouco sobre mercados e tendências. Eu vou começar apresentando a Ana Lúcia Costa Beber. Ela é diretora executiva e financeira da Sementes Costa Beber, em Condor, Rio Grande do Sul. É uma empresa familiar focada na produção de sementes, que adota os mais altos padrões de qualidade, visando explorar o melhor potencial de seus produtos para disponibilizar sementes com elevado padrão de qualidade e garantir os melhores resultados para o cliente com sustentabilidade do processo produtivo. Ana, bem-vinda, muito obrigado. Quero apresentar também o Rubimar Leitsky, da Granjas Bretanhas. Ele é diretor dessa empresa localizada no município de Jaguarão, no Rio Grande do Sul. A empresa é focada na produção de grãos, especialmente arroz, soja e também produz gado de corte. Nos últimos anos, a Granja Bretanhas tem intensificado suas pesquisas sobre a tecnologia agrícola, através das lavouras, em especial soja em camaleão. Rubimar, bem-vindo, muito obrigado por aceitar nosso convite. E, finalmente, apresento o Carlos Cogo, que é pós-graduado em agronegócios pela Universidade Federal do Paraná, com especialização em análise de mercados. Cogo é consultor em agronegócios há 30 anos. A Cogo Inteligência em Agronegócios atende todos os segmentos do agronegócio: agricultores, cooperativas, tradings, agroindústrias, corretoras, agentes financeiros, empresas de insumos, armazenagens e máquinas agrícolas. Então, bem-vindo aqui aos nossos convidados, bem-vindo a vocês que nos acompanham essa noite. Eu quero começar já passando a bola para o Cogo. Cogo, conta para a gente qual é o impacto dessa pandemia no agronegócio. Boa noite a todos. Inicialmente, eu quero agradecer o convite da John Deere. É uma honra para nós, como consultores. Somos consultores da John Deere já há 24 anos, é um grande orgulho. E dizer a todos que a pandemia, na verdade, ela provocou um processo imediato, quando eclodiu em nível global, num impacto muito forte sobre os preços das commodities. Começando pelo petróleo. Então, as commodities de energia, as commodities metálicas, os minerais e as commodities agrícolas sofreram um impacto inicial muito forte, né, onde você teve uma pressão de demanda. Você não tinha demanda, as pessoas tiveram que fazer um distanciamento social, se recolheram, houve redução de circulação de bens, de mercadorias. Então, de uma forma bem clara, vamos colocar na tela o primeiro slide, o número 1, e vamos entender perfeitamente o que, de fato, aconteceu com as commodities agrícolas lá fora, no mercado internacional. Então, a soja, nas barras azuis, vocês veem o período da pandemia da Covid-19, de janeiro até agora, essa última semana de agosto, e nas barras laranjas você vê um acumulado em 12 meses. Então, a soja, vocês notam que praticamente não variou nada, né? Ela nem subiu e nem desceu de preço. Ela ficou em dólar praticamente estacionada, agora mais recentemente subiu um pouco no mercado internacional. O milho não, o milho já sofreu bastante, ele já acumula uma perda em dólares de 12% no ano, já perdeu mais do que isso ao longo do ano, já chegou a perder 20% em dólar. Porque, para lembrar a todos, 40% da safra dos Estados Unidos de milho é destinada à produção de etanol. E, óbvio, com a queda do preço do petróleo, o etanol deixou de ser competitivo. Então, o milho foi duramente pressionado, as suas cotações futuras em Chicago, em função da queda do petróleo. Já o trigo e o arroz, duas culturas importantes no Brasil, especialmente na região sul, né, tiveram altas em dólares. Por quê? Porque são commodities que estão ligadas às cestas básicas de diferentes economias e países. Por exemplo, o trigo faz parte da cesta básica na Europa, no Oriente Médio e até aqui no Brasil. O arroz faz parte da dieta básica, como todo mundo sabe, dos asiáticos, em grande escala, também alguns países da América Latina. Então, esses produtos tiveram demanda aquecida, elevada, então eles subiram em dólares. O algodão, que é uma pluma, é uma fibra natural,
sofreu o efeito perverso da baixa do petróleo, que barateia as fibras químicas, né? O poliéster, o nylon, então sofreu muito, mas agora já acumula, o petróleo vem se recuperando nos últimos dias. Quando na pico da crise ele chegou a menos de 20 dólares o barril e hoje já está na casa dos 45 dólares o barril. E o algodão, então, já vem se recuperando também em dólar. O açúcar, no efeito reverso do etanol, as usinas passam de cana no Brasil, passam a produzir mais açúcar, porque o etanol está pouco competitivo com a gasolina, e o açúcar é pressionado. O Brasil aumenta, ele é o maior exportador do mundo, aumenta as exportações de açúcar e também achata os preços em dólares. E o café, onde o Brasil também é o maior produtor do mundo, o maior exportador do mundo, estava num ano de carga alta, como se fala aqui na linguagem agronômica, né? Carga cheia, safra cheia, era tudo, já é um fator de pressão no mercado global. E ainda, com a desvalorização do real, é outro fator que acabou derrubando os preços do café. Mas na última barra, o que a gente vê? O dólar aqui no Brasil acumula uma alta no ano, durante a pandemia, de 34,8%. E isso que nós vamos ver no slide de número 2, né? No próximo slide número 2, a gente vê exatamente o movimento do câmbio. O câmbio, quando começou a pandemia, Marcelo, ele estava, e quem está nos ouvindo acompanhou isso, quem está nos assistindo na nossa live, 4,40, 4,50, daqui a pouco disparou, chegou perto dos R$6, voltou, chegou a cair abaixo de R$5 e hoje encontrou um patamar de conforto de 5,40 a 5,60, o que é muito atrativo para as commodities. E qual foi o resultado disso? Vamos olhar aí o resultado disso no slide de número 3. Aqui a gente vê, então, realmente como que um câmbio flutuante funciona, né? As commodities todas, como vocês viram, caíram no mercado internacional e aqui no Brasil é simplesmente espetacular o desempenho dos preços agrícolas. A soja acumula uma alta de 52%, bateu um preço recorde nesta sexta-feira, maior preço da história. O milho acumula uma alta, lembrem que ele caiu lá fora, né? Aqui ele acumula uma alta de 25% no ano, 68% em 12 meses. O arroz é impressionante, muito importante no Sul. Todos que estão nos assistindo sabem, né? O Sul é o maior produtor do país, 98% de alta em apenas praticamente aí 7 meses, 8 meses desse período de pandemia, 118% de aumento, recorde histórico. Arroz negociado hoje a R$120 no mercado, uma saca de 50 quilos com um arroz de boa qualidade, como de alta qualidade no Rio Grande do Sul. O trigo, 38% de aumento, o maior preço da história para o produtor brasileiro, que aumentou a área de trigo pela primeira vez nos últimos 10 anos. O algodão, que caiu lá fora, aqui sobe 25% por causa do câmbio. E o cotonicultor brasileiro faz do Brasil hoje o segundo maior exportador de algodão do planeta, recebendo um valor que os outros produtores lá fora não recebem. O café, no ano de carga alta, produz bem e o câmbio reincorpora, hoje, no dia de hoje, bateu o recorde nominal histórico de preço também. E o açúcar, da mesma forma, cai lá fora, mas o preço para o exportador e para o produtor da usina brasileira sobe e ela ganha muito dinheiro com o açúcar que está bem valorizado. Tudo isso, obviamente, em função do câmbio. E para encerrar essa análise, no slide número 4, o que a gente vê? A gente vai ter esse ano um ingresso de recursos no bolso dos produtores recorde. O produtor brasileiro como um todo, o avicultor, o suinocultor, o produtor de leite, de soja, de milho, de algodão, somando tudo, vai faturar 742 bilhões de reais a valores deflacionados, ou seja, esses valores estão corrigidos pela inflação. Ou seja, se a gente olhar para 2000, o setor faturava 288 bilhões de reais. E 20 anos depois, ao valor de hoje, valores comparados na mesma base, o setor fatura 742 bilhões de reais. Você tem um faturamento que cresce 3, 4 vezes em termos reais, ou seja, 10% de aumento num país que vai ter, infelizmente, uma queda de 5% do PIB esse ano. O setor agropecuário não, vai ter um aumento de 10% no seu faturamento. E, por fim, claro, o que resultou nisso no último slide, no slide de número 5? Obviamente, o resultado disso, não poderia ser diferente, é o Brasil batendo recorde em cima de recorde de exportações. Tem que lembrar, todos que estão nos assistindo, que o Brasil é um país que em nenhum momento teve interrupção no fornecimento de alimentos em nível global. Nós seguimos exportando soja,
milho, carnes, arroz. O Brasil hoje é o maior exportador do mundo de soja, é o maior exportador de café, é o maior exportador de açúcar, de carne bovina, de carne de frango, de tabaco, é o segundo maior exportador de milho, e assim, é o segundo maior exportador de algodão. E veja na linha azul, nós temos um desempenho espetacular, recordes em cima de recordes. Esse ano nós vamos bater um recorde de exportação, vamos passar de 105 bilhões de dólares exportados. Isso é o resultado do câmbio flutuante, que se traduziu em ganhos para o produtor brasileiro e que certamente vai trazer a maior rentabilidade da história para essa safra, vai ficar uma marca no agronegócio brasileiro. Ok? Muito bom, Kogo. É realmente impressionante, né, acontecer tudo isso ao mesmo tempo. Praticamente todas as commodities com preços muito bons, né, e também com produção muito boa, né? Então, tivemos um episódio de seca no Rio Grande do Sul, na safra de verão, né, mas temos essa situação agora de preços bastante remuneradores. Então, eu quero aproveitar isso que você nos conta e perguntar para a Ana como é que está a comercialização de soja, Ana. Esse ânimo todo chegou na ponta? Boa noite a todos. Sim, Marcelo, esse ânimo chegou na ponta quando a gente pensa em sementes, principalmente de soja, que é a principal cultura do país, né? E contando a semente, então, como insumo básico para essa produção, então o mercado de sementes vem nesta mesma crescente. A informação que nós temos é de que o setor teve um crescimento de 7% no último ano. E quando a gente recebe as informações da APASUL, a taxa de utilização de semente legal no estado do Rio Grande do Sul passou em 10 anos de 33% para 52% na última safra. Então, o que nós percebemos é um crescimento em investimentos no setor de sementes, investimentos tanto em biotecnologias como em tecnologias para desenvolvimento de novas cultivares, que também tem números impressionantes de aumento. De 2012, 13 para 2017 e 18, nós tivemos um aumento de 250% em quantidade de cultivares disponíveis no mercado. Isso também provoca um movimento na indústria de multiplicação, né, no sementeiro em si, que precisa buscar um desenvolvimento constante, considerando que a pesquisa tem entregue cultivares produtivos cada vez mais altos. E para o produtor alcançar, então, essa produtividade pressupõe um conjunto de ações, né? Dentre elas, a escolha da semente certa para a sua área, uma semente de uma qualidade melhor, a adubação, os defensivos agrícolas, o equipamento adequado para cada operação. Então, tudo isso vai proporcionar melhores resultados para o produtor. Então, na minha visão, assim, a tendência para o setor de sementes é uma ascendente em tecnologia, em inovação e em produtividade para um futuro muito próximo aí. Uhum. Muito bom saber então que o investimento segue firme, né, em tecnologia, o produtor aumentando o uso de tecnologia vai produzir ainda mais, Kogo, deixa anotado, né? E aí eu quero trazer o Rubimar para a conversa. Rubimar, como é que você tem visto essa aceleração de demanda, a venda de grãos e de arroz? Como é que está esse cenário hoje? Bem, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Agradeço o convite da John Deere como admirador, como usuário, e sinto-me honrado em participar desse momento. Pois é, o cenário que o Kogo mostrou há pouco é excelente, né? Mas, falando como produtor de arroz, principalmente, e ter vivido anos ou décadas anteriores também com essa oscilação de preço, ao mesmo tempo dá um alerta, porque o produtor de arroz, a lavoura de arroz do sul do Brasil, ela contribuiu para chegar a esse momento. O Rio Grande do Sul produzia 1.130.000 hectares de arroz, reduziu para 800 e poucos mil hectares. O Uruguai também, o Mercosul como um todo, reduziu para tentar aumentar a produtividade e viabilizar uma lavoura que estava com sérias dificuldades, né? Eu digo isso que é um alerta também, porque no início da década de 90, início do ano 2000,
ou seja, nesses 30 anos, a lavoura de arroz passou por muitos momentos que teve essa alta, onde estimula o produtor a produzir mais, a aumentar a sua área, até porque o produtor de arroz ele é vocacional, ele é especializado nisso aí, tem recursos de conhecimento, tecnologia para de pronto, né, participar desse ensaio, assim, desse chamado, né? Então, e os custos sempre aumentam, porque tecnologia você agrega comprando tecnologia. Né? O clima é um grande aliado, mas a tecnologia é. E a tecnologia, no momento que você adquire, você não se desfaz dela, porque passa a ser um instrumento, uma ferramenta necessária. Vivemos aí com uns 17, 18, como falou aí, quase a $20 o saco do arroz, né? E de repente, vamos iniciar uma safra agora, uma plantação com preços ótimos, né? Mas temos que ter cautela também para manter preços bons quando da comercialização. Uhum. E não correr o risco de repente, nós comercializarmos, não desse ano vindouro, aí, mas no futuro com preços inferiores ao custo de produção. Rubimar, porque nós temos, só um pouquinho, porque o grande cliente nosso nós temos um cliente que compra 65%, 70% da nossa produção. Né? A minha pergunta está nessa linha do que você colocou, da adequação da oferta, né, à demanda. E aí existe esse trabalho hoje com a soja em terra baixa. Né? Esse é o caminho de opção? Eu acho que isso houve um ensaio há alguns anos, até se estranha não ter crescido mais, né? Porque a soja em si, em terra em rotação com arroz, ela proporciona ao produtor a colheita posterior à colheita do arroz, próximo ao porto, a comercialização, ou seja, o porto está da lavoura de arroz como a lavoura de arroz da indústria do arroz. Né? E tem uma característica entre os meses de maio e agosto, quando também coincide com a pós-colheita do arroz, onde o produtor de arroz tem que jogar no mercado e, de repente, aumentar os preços, uma super oferta, né? Tem na soja os melhores preços também mundial. Pouco relacionou esse momento que vive a soja. Então, é uma diversificação, né? Agrega isso aí. Né? Além da soja proporcionar redução de custos na implantação da lavoura de arroz. Legal, muito bom, Rubimar, obrigado. Nós vamos aproveitar, então, esse gancho aí da questão das tecnologias, né, para a gente falar um pouco de tendências e impactos de tecnologia. Kogo, eu vou te dar o tempo aí para você pensar um pouco, para você comentar com a gente sobre esses novos alimentos e também as tecnologias dentro da fazenda. Mas antes disso, eu queria convidar o pessoal que está nos acompanhando para participar da nossa enquete. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Qual é o maior risco para o negócio hoje? São os custos de produção? É a queda da demanda global? Ou seriam problemas climáticos? Então, essa enquete está aí para vocês responderem dentro da John Deere Conecta. E aí eu passo para o Kogo. Kogo, como é que você vê essa questão aí da tecnologia dentro da fazenda e também de novos alimentos? Marcelo, começando pela questão dos novos alimentos, isso tem sido realmente um tema de grande debate no setor, não só no Brasil, no mundo todo. Estados Unidos, Europa, Brasil, todos estão nessa mesma balada de preocupação, de olhar tudo isso que está acontecendo. A gente está vendo essas marcas chegarem no mercado, hambúrgueres vegetais, os dairy free, ou seja, os produtos livres de leite. Então, isso vai tornando tudo vai gerando uma curiosidade muito grande e até engraçado contar algumas coisas que acontecem com vocês aqui em palestra, etc. Eu também dou aula em pós-graduação, né? E até eu lembro uma vez um aluno perguntar como é que se produziam esses hambúrgueres vegetais, né? Se
num congresso, nós tivemos da BIMAC, aconteceu a mesma coisa. Como se produzia isso, né? De onde saía isso, né? Era plantado? Como é que era? Na verdade, é tudo muito curioso, é tudo muito para nós, não. Nós, no meio do agronegócio, nós sabemos como as coisas são feitas, mas o nível de, talvez, de segurança das pessoas seja muito grande. O fato é que o que ocorre, na verdade, hoje o mundo está crescendo o número de veganos, de vegetarianos, os chamados flexitarianos, pessoas que não querem comer, por exemplo, carne bovina ou carnes todos os dias. Então, existe toda uma gama de consumidores diferentes, de classe A, de classe mais baixa, de classe pobre, de classe média. Então, você vê um hambúrguer vegetal, onde sai isso? Isso, na verdade, são proteínas da soja, do trigo, os chamados pulses, feijão, as lentilhas, os grão de bico. Então, quando você faz um dairy free, por exemplo, lá um produto à base de leite sem leite, você faz com base de algoritmos, você chega em moléculas feitas à base de produtos vegetais, batata, proteína de trigo, grão de bico, um produto com gosto similar ao do leite. O que está acontecendo, resumindo, é um deslocamento da oferta de proteínas animais para usar proteínas de origem vegetal e fornecer o mesmo produto. Então, a agricultura, no fundo, né, dessa equação toda, ela acaba ganhando. Ou seja, o consumo de proteínas animais continua crescendo no mundo e não vai parar de crescer. Os chineses estão aí demonstrando isso, né? Uma volúpia enorme nas suas importações de carnes, os novas economias emergentes também. Mas, por outro lado, estão surgindo muitas alternativas de alimentos que somente substituem a origem animal por origem vegetal. E o agricultor vai continuar tendo que fazer a mesma coisa, aumentar cada vez mais a sua produção para atender uma demanda que não para de crescer no mundo atual. Daqui a 10 anos, vai ter 1 bilhão de pessoas a mais no mundo. Meio bilhão na África, meio bilhão na Ásia. E vai precisar muito mais alimentos para atender e as terras são limitadas. Uhum. Muito bom, Kogo. Então, o resumo, a demanda por proteína continua firme. E, inclusive, esses alimentos alternativos contribuem para isso. Né? Exatamente. E aí, Rubimar, eu queria te perguntar o seguinte, sobre o aspecto dentro da porteira. O que é o impacto da tecnologia em produtividade e em sustentabilidade para o arroz? Bom, o arroz incorporou nos últimos anos diversas tecnologias, né? Eu acho que significativa foi o Clearfield. E hoje eu acho que aqui está sendo muito trabalhada e que deverá trazer uma resposta muito significativa para a lavoura de arroz. O Rio Grande do Sul são 3 milhões de hectares de várzeas ou terra baixa, onde cultiva 1 milhão de hectares com arroz, ao redor de 1 milhão. Então, tem 2 milhões de hectares, onde hoje é ocupada com 270 mil hectares de soja, 300 mil hectares de soja, um número que não vem crescendo. Né? Uhum. E é uma forma, é uma forma de adequar a propriedade, a lavoura de arroz, a suportar, a incorporar essa cultura. Né? Eu digo soja porque soja é uma cultura que utiliza praticamente todas as máquinas que são necessárias para a lavoura de arroz. A lavoura de arroz, 50% ou 60% das máquinas são utilizadas no preparo da lavoura de arroz. Tá? A cultura de soja, por si só, ela reduz esses 50% a 60% de máquinas no preparo da lavoura de arroz. Colhe a soja e planta direto a lavoura de arroz. Né? Ou seja, é um sistema que se torna sustentável. Bom, mas vamos dizer assim, tá, mas os solos onde são cultivadas o arroz são solos rasos, são terras baixas, né? Tem um perfil de solo inadequado. Bom, e um grande problema é a drenagem. Para implantar a lavoura de soja, terra de arroz, são alguns itens principais. Primeiro é drenagem, segundo é drenagem, terceiro drenagem, o quarto é semente e outros predicativos aí. Né? Hoje, alguns anos atrás, os Estados Unidos já fazia isso, sulcava, né? Fazia sulcadores para plantar a soja em mini camalhões. Né?
O camaleão que eu vejo, é o que a gente vem trabalhando, que seria a sublimação da lavoura. Tá? Ou seja, você tem um solo de 10 ou 12 centímetros de horizonte A na lavoura de arroz, com o camaleão você dobra isso. Se nós demoramos 200 anos, o solo demora 200 anos para formar 1 centímetro, então, num camaleão de 5, 6 ou 10 centímetros, você praticamente antecipa quase 1 milênio. Né? Ou seja, viabiliza, de uma só vez, viabiliza a drenagem e proporciona a irrigação. Com essa tecnologia, né? E que está presente, tem muitos produtores já se exercitando nisso aí, as universidades estão trabalhando, as áreas de extensão, IRG, etc., etc., é de criar um sistema de grande impacto na região da lavoura de arroz. Ou seja, é uma sublimação da lavoura. Muito bom, Rubimar. Obrigado. Ana, antes de passar contigo, eu queria só lembrar o pessoal que está no ar aí a nossa primeira enquete. Então, qual é o maior risco que vocês veem para o nosso negócio? Ana, nesse tema de tecnologia, quais são as tecnologias que estão influenciando hoje a produtividade e gerando redução de custos? O que você poderia comentar para a gente, né, das maiores impactos? Como é que você vê? Felizmente, hoje a gente tem bastante oferta de novas tecnologias, né? Tanto na semente, nos defensivos, nos equipamentos, alguns equipamentos, inclusive, que permitem manejos diferentes, e tudo isso influencia na produtividade e redução de custos. Eu citaria, assim, como alguns exemplos, a irrigação, que já não é uma tecnologia tão nova, mas que permite uma segurança de produtividade, permite que se alcancem produtividades maiores, em algumas regiões até a possibilidade de fazer mais uma safra, e como o Rubimar estava falando antes, né, nas regiões de arroz, ela veio trazer grandes benefícios na questão da rotação. A tecnologia empregada no desenvolvimento de cultivares mais específicas para as regiões, então também podendo ser utilizadas também nessa questão da área de arroz, né? Podendo ter cultivares mais apropriadas para regiões específicas e para particularidades daquelas regiões. Isso tudo vem trazer um teto produtivo maior. Equipamentos agrícolas maiores também vem trazer vantagens na questão temporal das operações, permitindo um plantio dentro de uma janela ideal de plantio, uma colheita no momento mais adequado, pensando um pouco também em produção de sementes, né, no momento mais favorável para isso. O uso de GPS, piloto automático, pensando um pouco nessa questão de sobreposição de plantio ou de aplicação de defensivos, pensando inclusive no planejamento de adubação. Mas eu arriscaria dizer assim que todas as tecnologias, eu acredito muito nas tecnologias que são capazes de trazer mais informação para o produtor. A agricultura 4.0, né? E esses dias até eu ouvi alguém comentando que os dados são o novo petróleo. Então, assim, hoje, sensores, drones, câmeras, tudo que puder trazer mais conhecimento para o produtor da sua área, vai poder fazer com que ele consiga escolher qual a tecnologia dentro do custo adequado que ele possa investir, que vai trazer mais equilíbrio nessa questão de maior produtividade com menor custo. De repente, até pensando na possibilidade de investir, né? Então, na prioridade, começando o investimento em tecnologia por onde? Eu penso muito e acredito muito nessas tecnologias de geração de informação para poder permitir uma escolha mais equilibrada para cada propriedade. Ana, eu vou aproveitar aí o gancho. Tem o Luiz Carlos, que está nos acompanhando, tem uma pergunta para você. Como é que vocês estão se preparando para hoje e amanhã com a agricultura de precisão, gestão e poder produzir mais? Acho que você já contou um pouco para a gente. O que mais que você falaria para o Luiz Carlos e para todo o pessoal que nos acompanha?
Olha, Luiz Carlos, eu acho que esse universo novo aí, ele é desafiador para todos, né? Todos os dias, então, nós estamos trabalhando, buscando cada vez mais ter mais informação sobre as áreas produtivas, para que isso nos permita fazer as melhorias necessárias. A gente tem buscado sempre parcerias com instituições de ensino, com pesquisadores, que possam nos auxiliar também a tomar algumas decisões, porque às vezes a gente tem informação, mas a tomada de decisão a gente pode se sentir um pouco inseguro. Então, assim, contar com o suporte de especialistas, né, dependendo da informação que a gente tem, é uma coisa que a gente faz muito e sempre traz muito essa coisa, assim, nós temos muito a aprender, então a gente busca muito aprender sobre essas novas realidades, novas tecnologias e o futuro aí. Uhum. Legal, muito bom. Rubimar, temos duas perguntas aqui da turma que nos acompanha também. A primeira é se a tecnologia, a lavoura de arroz evoluiu muito nos últimos 30 anos. Os produtores estão em outro nível de informação. Então, a pergunta do Márcio Sanches da Silveira é se você acredita em um aumento significativo já para a próxima safra, em função desse preço. Aumento de produção, né? Boa noite, Márcio. Aumento de Produção. Deve estar questionando o aumento da área, né? Da área da lavoura de arroz, deve ser isso. De produção, né? Eu acho que aí tem limitantes. Eu acho que a lavoura de arroz, de fato, a região sul, a lavoura de arroz como toda está pronta, está com os trabalhos prévios muito adiantados, esperando só a semeadura. Tá? Agora, tem variáveis aí para a implantação da lavoura de arroz. Uma é água, tá? Uma é disponibilidade de água. Hoje mesmo o comitê da Bacia da Lagoa Mirim, da região, estavam reunidos exatamente e o IRGA questionando isso aí. Algumas represas no Rio Grande do Sul, barragens, estão com os níveis não plenos, ou seja, não estão completos. Isso é uma variável. Outras são crédito, recursos, né? Sem dúvida nenhuma que esses preços estimulam muito o crescimento da lavoura de arroz, que vai crescer, mas não acredito que muito significativa, não. Vai crescer no Rio Grande do Sul, vai crescer no Uruguai, né? Vai crescer no Paraguai. O Paraguai praticamente nunca reduziu, pouco reduziu. A Argentina, não sei. Não se sabe. A Argentina é outro caso. Nessa linha aí, acho que vou deixar essa mais para o Kogo responder. Kogo, o Guilherme Kessler nos pergunta o seguinte: o que é pior para o produtor de arroz, a importação ou o aumento da área cultivada para a próxima safra? É uma excelente pergunta, porque a gente mesmo vem fazendo um trabalho junto com os produtores, as entidades do setor, para tentar colocar na cabeça do produtor que não é uma boa ideia fazer um aumento grande de área, né? Todo mundo sabe qual é o resultado disso. Você tem um excesso de oferta e se você não tiver demanda, você não pode comparar um arroz, por exemplo, com uma soja. Você não certamente tem um grande aumento de área de soja no Brasil, casos de mais de 1 milhão de hectares, e todo esse 1 milhão de hectares a mais vai ter mercado garantido, porque o Brasil é o maior exportador do mundo, abastece o mercado chinês, os chineses consomem 60% da soja mundial, importação mundial. O arroz não é assim, o tamanho do mercado de arroz lá fora é muito menor. Foi um grande ganho para o setor ter conquistado o mercado internacional. Hoje o Brasil deve fechar o ano exportando muito próximo de 1,8 milhão, talvez 2 milhões de toneladas de arroz. Em junho foi o maior volume exportado na história de arroz, e julho foi o segundo maior volume exportado. Claro, puxado pelo que eu mostrei, alta do preço em dólar, alta do dólar. Então, isso está favorecendo muito a exportação e ganhamos esse mercado lá fora. Isso é muito importante. Agora, realmente, ampliar demais a área não é uma boa ideia. O setor pode realmente lá na frente se arrepender disso. O bom é balancear as coisas. E, a meu ver, o fator que vai ajudar o produtor de arroz a não cometer esse equívoco é justamente a soja. O fato da soja estar com preço tão elevado quanto o arroz, uma rentabilidade tão alta, vai estimular o plantio também na metade sul do Rio Grande do Sul. Isso vai evitar que haja um aumento exagerado. Agora, é inevitável você imaginar que num ano como esse não vai haver aumento de área, né? Eu acho que a gente pode considerar que entre 8% a 10% de aumento, que na verdade, como o Rubimar bem colocou,
é uma recuperação de uma área que deixou de ser plantada nesses últimos anos em função de praticamente 8 ou 9 anos, né, Rubimar, de preços muito ruins para o arroz, né, onde o produto não era bem remunerado. E hoje está com a remuneração que deveria ter tido a vida toda, porque é um produto, um alimento muito barato e que é uma base da alimentação do brasileiro, junto com o feijão, né? Ô, Kogo, e mais uma aqui para você. A turma tá aí curiosa com a questão dos preços, né? Então, o Mauro Costa Weber pergunta: boa noite, Kogo. Qual a média de valor de venda da soja desta safra que os agricultores já venderam? Vemos um valor alto hoje, mas tem pouco soja para comercializar. Dessa safra agora, que nós colhemos, praticamente não tem mais nada. Tem em torno de 8% da soja, né? Tanto é que isso está gerando essa briga entre esmagador, exportador, e o preço no interior está igual ao preço no porto. Então, é por isso. Não tem mais soja. O fato é que não tem mais soja, vendemos tudo. Agora, para 2020, 2021, nós já estamos com 48% da soja brasileira negociada antecipadamente a valores muito altos. Tudo, por exemplo, no sul, acima da casa dos R$100 por saca. Ou seja, o produtor já garantiu praticamente metade do seu faturamento do ano que vem a preços muito elevados. E o resto ele vai deixar para vender, evidentemente, de uma maneira muito mais confortável, muito mais comedida, muito mais planejada. Então, é muito bom. Agora, o mais curioso é que o que a gente viu ao longo dessa semana é que já estão saindo muitos negócios de soja para 2022 e para 2023. Coisa que vocês todos sabem, acontece muito, por exemplo, em algodão e café, mas não é comum na soja. E nós já estamos vendo os produtores vendendo soja, não da próxima safra, mas de 2 e 3 safras à frente, o que é realmente uma coisa inovadora e que tem que ter muito cuidado. A gente tem orientado todas as cooperativas, clientes nossos, cuidado com essas operações, elas têm que ser operações casadas, você tem que vender a futuro, está resguardado disso. O câmbio é uma variável muito volátil. Se clima é uma coisa difícil de controlar, impossível de controlar, a não ser com uma irrigação, por exemplo, o câmbio não está na sua mão, é volátil, é mercado financeiro. Então, se proteja, faça uma venda futura e equivalente a uma compra de insumos na mesma proporção que você está vendendo na safra futura. Para não correr o risco de depois, lá na frente, encontrar um câmbio que não está de acordo com aquilo que você tinha imaginado. Muito bom, Kogo. Você acabou respondendo também a pergunta do Zé Luiz, que estava se falando disso, da questão de se proteger para fechar futuramente a soja. Então, antes de passar para o próximo tema aqui, nós vamos encerrar essa primeira enquete, onde a gente perguntou qual o maior risco para o nosso negócio. Tá? Então, daqui a pouco a gente vai conhecer aí a opinião do pessoal que nos acompanha. E eu vou passar aqui para a gente explorar um outro tema, a questão que se fala muito hoje de digitalização da agricultura, né, e as tecnologias. Ana, você já comentou um pouco, né, da questão de dados, o aprendizado. Como é que você vê esse impacto da agricultura 4.0, ou digital, como seja, na produção de sementes? Eu vejo ela assim muito ligada ao que eu falei anteriormente, Marcela, porque assim a gente sabe que a semente ela é produzida na verdade na lavoura, né? Então assim quanto mais sadia e quanto mais nutrida estiver a planta mãe daquela semente, um melhor potencial vai ter essa semente lá no campo na próxima safra. O que a gente tem buscado é utilizar essas ferramentas da digitalização, claro, com as restrições em função da conectividade no campo ainda, que nos atrapalha um pouco nessa questão, mas para ter mais informação sobre os campos produtivos. Hoje a gente tem percebido que as cultivares novas que estão vindo para o mercado, quanto maior o seu teto produtivo, mais tecnificada ela fica no momento da produção. Então, nós temos trabalhado muito nessa questão mesmo da informação, buscado correlações entre algumas questões de campo com a qualidade da semente na sequência. Então, eu vejo que essa digitalização, no momento em que a gente conseguir transpor essa limitação da conectividade, ela vai dar um incremento muito importante no setor de produção de sementes, olhando especificamente para a qualidade de sementes. Legal, muito bom.
Rubimar, essa questão também, né, da mesma linha dessa tecnologia de digitalização, de acesso remoto, gestão de máquinas, né, na sua operação, como é que isso tem impactado, né, esse monitoramento, telemetria de máquinas, os centros de suporte que os concessionários podem monitorar os seus equipamentos? Como é que isso impactou o teu negócio já? Pois é, isso é interessante. E essa é interessante e saudável. Essa pandemia acelerou esse processo, tá? Muito embora nós estávamos bastante ligados a isso, né? Mas esses 4 meses ou 5 meses de quarentena nos fez refletir bastante e no sentido de análise desse dado. Nós usamos o JD-Link, MyOperation e Granular. Tá? E vem se constatando que praticamente com essas plataformas nós temos o trator, a máquina, como se fosse um smartphone, como se fosse um celular, extensão da mão ou extensão do raciocínio, de estarmos presentes, conectados diretamente com a lavoura. O JD-Link permite, né, com essa operação que tenhamos, que nós temos, tá? Que o produtor tenha instantaneamente, desde que haja cobertura de sinal, instantaneamente a velocidade do trator, o que está consumindo, está na rotação ideal, não está, se está trabalhando, se não está trabalhando, se está parado, o que está produzindo, né? Todos os dados de telemetria dos dados físicos, né? Permite se comunicar com o operador, levar instruções ao operador. O operador também fazer a comunicação com a empresa ou com o serviço, né? Sim. Ou seja, aqueles trabalhos de contemplar, de ir na lavoura, de contemplar, né? E eventualmente chegar num ponto da lavoura, com esse sistema você tem toda a lavoura presente, né? Isso nos dados de máquina em si, ou seja, a máquina deixou de ser uma máquina, ela é um ser com sensores, com determinada inteligência artificial que você comanda à distância, né? Fisicamente como trator. No MyOperation você tem dados agronômicos, você tem distribuição de semente, profundidade de semente, né? O que está produzindo, dados de campo, né? Isso são resultados que você tem resposta de imediato, você age no minuto, instantaneamente. Agricultura de precisão, quanto à distribuição de fertilizantes, é muito importante também, é muito importante, mas você não tem, como gestor, os dados na própria safra, vai ter no acúmulo da história. Né? E o outro dado é o Granular, onde você tem um índice vegetativo. Então, você coordenando, sincronizando os 3 elementos, você tem a distância na residência, ou aonde estiver, ou viajando, a observação, o olho, como se estivesse na lavoura, no campo. Revoluciona. Isso está nos trazendo um impacto muito grande, porque o meio, a atividade meio, né, de suporte, de coordenação dessa lavoura, ela deixa de transitar de caminhonete, ou seja, lá que for, de verificar, e passa a ser, não que vai ser deixada ao lado, passa a ter oportunidade, tempo para melhorar o próprio desempenho. E é impactante. Você tem o trator, a máquina agrícola, como se fosse um aparelho, um smartphone, ou sei lá o que for, um computador, aonde você estiver. Isso. A gente vê muito essa questão de que as máquinas elas passam de ser simplesmente executoras de operações agrícolas, mas muito captadoras de dados no campo. E isso muda a forma depois de gerir a propriedade, né? De acompanhar a supervisão das operações.
Perfeito. O desafio agora, o desafio é todo. O desafio que eu digo é que já está sendo feito, é todos esses dados de campo já levar diretamente, através da comunicação, para a área contábil ou de sim, a contabilidade de todo o desempenho de custos, etc, etc, etc. Então, acompanhamento instantâneo da lavoura. Isso revoluciona. Legal. Muito bom. Muito obrigado, Rubemar. Bem interessante a tua perspectiva. Antes de passar para o Kogo, para eu escutar dele um pouco, eu vou abrir aqui com vocês quais são os resultados, então, da nossa enquete. O maior risco para o negócio. Nós tivemos dois temas aí que ficaram muito próximos. Problemas climáticos, 48%. Aí o cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça também, então o clima está de volta, né, como uma grande preocupação. E custos de produção, 37%. A queda da demanda, somente 13%, então bastante alinhado também com o que o Kogo colocou aqui para a gente no começo. E, Kogo, eu queria te escutar um pouco, como é que você vê essa questão aí das tendências de tecnologia e mecanização, de uma maneira geral? Marcelo, eu acho que o Rubemar, no meio da fala dele, ele acabou deixando uma expressão interessante, desde que tenha conexão. E esse eu acho que é o grande imbróglio que a gente está envolvido hoje. Eu, particularmente, você sabe, eu tenho uma longa carreira junto com as empresas de máquinas e tecnologia, né, todas multinacionais. E o que acontece? Só fazer um comparativo para quem está nos assistindo. Hoje, nos Estados Unidos, 90% da área agricultável do país, dos Estados Unidos, tem conexão, 90% de ou 3G ou 4G. 3G é suficiente para uma operação agrícola hoje, tranquilamente, já estamos chegando no 5G. Mais de 75% da área agricultável do Brasil não tem conexão nenhuma, nem 2G, nem 1G, nem meio G, nem 3G. Tá? Ou seja, a gente às vezes pensa, não, mas aqui na minha lavoura tem conexão, mas aqui na outra lavoura tem conexão. Mas você anda por esse Brasilzão todo, Mato Piba, Mato Grosso, e você vai para Tocantins, e vai para Rondônia, vai para as novas fronteiras do Arco Norte, Roraima, você não tem conexão. Então, o que eu brinco com todo mundo é, você vai lá com uma corredora John Deere, uma Fórmula 1, e coloca você numa estrada de chão, numa pista de terra para andar com aquele Fórmula 1. É mais ou menos isso. Você coloca lá 2.800, 3.000, 3.300 sensores em volta daquela máquina, e ela simplesmente não consegue falar com ninguém. O que o Rubemar acabou de falar, você tem na palma da mão, desde que você tenha conexão. Então, acho que o grande trabalho, o grande desafio que nós vamos enfrentar, está tudo aí, o IoT, a internet das coisas, tudo ligado, os sensores de irrigação, os monitores de clima, de tempo, de chuva, as máquinas fazendo a leitura de solo, leitura de umidade. Ou seja, o aparato está todo nosso mundo. O aparato que o produtor brasileiro tem é o mesmo que o europeu tem, é o mesmo que o americano tem. Hoje não existe mais desigualdade tecnológica. Agora, tudo isso só funciona se tiver sinal. Como a gente brinca no celular, né? Se não tem sinal, você não faz nada. Então, tudo é muito bonito desde que tem conectividade, que é a palavra que a Ana também usou na fala dela. Né? E eu acho que esse é um grande trabalho que a John Deere está desenvolvendo de tomar a dianteira e não esperar, né, pelo poder público, e sim tomar a dianteira, tomar a decisão de fazer a criação da conectividade. Né? Vocês têm, do lado do produtor, sabe o que fazer, a John Deere sabe como montar a máquina, agora tem que ligar as coisas, né? Tem que fazer o sinal chegar para que tudo isso funcione. Então, a gente sabe isso não vale para tudo. Vale desde uma câmera monitorando em tempo real as operações, a câmera, os sensores climáticos, os sensores para o pivô de irrigação funcionando, se está de acordo, se não está de acordo, tudo isso monitorado em tempo real. Pensa você de ter que estar indo na fazenda, às vezes as fazendas são longe, você vai no centro-oeste, não, vou visitar a fazenda aqui do agricultor aqui ao lado. Ao lado era 400 quilômetros quando eu fui com o sujeito, né? Ao lado dele era uma fazenda de 15 mil hectares, quase 400 quilômetros de distância. Então, conexão. Perfeito, Kogo. Acho que 2 comentários, né, em cima dessa tua perspectiva. Nós já temos diversos exemplos de equipamentos que foram lançados primeiro aqui no Brasil e depois nos Estados Unidos ou na Europa. Então, essa percepção
de que não existe mais a defasagem, tá perfeita, né? E o outro tema, né, essa questão do que a conectividade nos permite fazer, ela permite, por exemplo, que o concessionário acesse remotamente as máquinas dos clientes, evitando muitas vezes a ida de um técnico para o campo, que consome tempo, dinheiro, máquina parada. E a gente tem acompanhado com os nossos concessionários bons exemplos aí de mais de 90% dos casos resolvidos remotamente, por telefone, sem a necessidade de ir o técnico até a fazenda. Eu vou aproveitar o tema de tecnologia para a gente soltar a segunda enquete. Qual o maior desafio da adoção da agricultura digital? Então, vocês que nos acompanham, como é que vocês encaram esse desafio da agricultura digital? O maior desafio é a conectividade no campo? É a capacitação da equipe? Ou é a gestão de informação? E o pessoal não é bonzinho, não tem todas as alternativas acima. Então, tem que escolher uma delas, para a gente entender onde é que está. Kogo, eu vou voltar contigo para responder mais uma pergunta aqui do pessoal que nos acompanha, do Celso Schwingber. Você acredita que o Brasil consiga exportar mais para a África nos próximos anos? Por que ainda não temos acordo com Nigéria, Quênia e outros países africanos? Grande amigo Celso, escuta aí, está na linha, os amigos estão na linha. Pois é um grande desafio, e realmente todo mundo olha a África, né? Na verdade, gente, hoje nós temos duas grandes economias emergentes de alimentos, China e Índia, não tem nenhuma dúvida. A China já num patamar bem mais elevado, onde já tem uma demanda de proteínas animais mais alta, acima da média global, e a Índia ainda muito incipiente, crescendo muito lentamente, mas com uma população gigantesca. Então, são duas economias que estão à balança do mundo hoje. Por quê? A China, na verdade, hoje já está com a segunda população global, a maior já é da Índia, que ultrapassou a da China, e você tem ali duas classes médias gigantes que movimentam, e as pessoas esquecem de olhar a África. A África tem duas coisas, tem 52 milhões de hectares agricultáveis de boa qualidade e não tem boa capacitação, mão de obra, know-how, coisa que já chegou aqui há muito tempo. E o Brasil realmente deveria, sim. O Brasil é um país pobre de acordos comerciais. A gente agora está patinando um pouquinho, evoluindo. A ministra deu bons passos desde que chegou, a ministra excelente, a ministra Cristina, fazendo acordos, buscando fazer acordos, abertura de mercado. Não é nem acordo, porque acordo a gente está muito, muito devagar. Só para ter uma ideia, o Chile, nosso vizinho, tem 72 acordos bilaterais com países. Nós temos até agora uma presunção de que vamos fazer um acordo com a União Europeia, que está muito difícil de andar. Tem um acordo, aquele bloco ali da Suíça e outros países ao redor, que foi feito, foi assinado. Tem alguns acordos ainda em curso com o Japão e outros, mas de fato mesmo 5 acordos e 35 em negociação. E realmente um deles deveria ser ampliar os acordos com os países africanos, com grandes populações e que são importadores de alimentos. Então, hoje, o Brasil, o nosso foco, para quem está nos assistindo, nossos grandes mercados são exportação do agronegócio China, Europa e o Oriente Médio. Por que não vender mais para a África? Concordo plenamente com a pergunta oportuna do amigo Celso, e a gente deveria fazer acordos comerciais bilaterais diretos com esse país. Legal. Obrigado, Kogo. Obrigado, Celso, pela pergunta. Eu quero lembrar que a nossa segunda enquete está no ar. Queremos saber de vocês qual é o maior desafio para a adoção da agricultura digital. E eu vou puxar um outro tema agora, saindo um pouco dessa questão do negócio especificamente, da tecnologia. Ana Lúcia, quero aproveitar a tua presença para a gente entender um pouco melhor essa questão do desafio, né, da sucessão na família, o desafio da diversidade, de uma mulher entrar no negócio da família, um negócio tradicionalmente tocado por homens, né? E como é que foi isso para você e como é que vocês estão preparando a nova geração da família para o desafio seguinte? No meu caso, né, assim, essa minha inserção na agricultura, ela aconteceu de fato por uma escolha. Então, a minha primeira formação foi no direito, eu concluí a minha formação e nesse momento eu optei por voltar para a atividade agrícola. Minha família toda é do ramo agrícola,
No meu caso, não aconteceu nenhuma fatalidade, nenhuma tragédia que me tivesse que me colocar à frente dos negócios. Ao contrário, eu já tinha 2 irmãos homens mais velhos que já estavam à frente do negócio. Então, assim, o negócio também já tinha uma sucessão. E uma coisa que eu gosto de falar, assim, né, que muitas pessoas me perguntaram naquele momento, assim, tá, mas então tu não passou na prova da ordem que tu foi trabalhar na atividade rural? Eu digo, não, ao contrário, eu passei na prova da ordem. Então, a minha vinda foi, de fato, por um desejo de participar. Quem conhece os meus irmãos, o Ardo e o Martiniano, sabe que eles são apaixonados pela produção agrícola, e eu já venho, assim, com mais afinidade nas áreas administrativas. Então, no início, não foi fácil, né? No início, assim, eu tinha uma limitação grande nessa questão do conhecimento. Então, teve aí uma escalada em busca disso. Eu voltei para a faculdade, fui fazer administração, contei com a ajuda de muitas pessoas que já trabalhavam na atividade, pedi muita ajuda para contador, para agrônomo, para consultor, para me ajudar a transpor essa dificuldade que eu tinha ali naquele momento. E nós 3 temos perfis diferentes, eu, Ardo Martiniano, mas os valores são os mesmos. E o nosso pai sempre esteve conosco, assim, um pouco mais, deixando um pouco as rédeas para nós, mas com a sabedoria e com a experiência dele. Então, essa diversidade desses 4 perfis no nosso negócio, ela foi sim muito positiva. Com relação às novas gerações, hoje a gente já tem 2 sucessoras, que são as 2 filhas do Martiniano no negócio, que também são mulheres, e nós conseguimos organizar, então, um processo através de um protocolo familiar para fazer essa inserção delas de uma forma mais tranquila, mais regrada, né? E eu diria que se eu pudesse escolher uma palavra para escrever na parede, assim, com relação a esse tema, sucessão, papel da mulher, diversidade, eu escolheria a palavra respeito, porque eu vejo, assim, que olhando, né, para o nosso caso, entre nós, assim, o que tem o que falta num é o que tem no outro, e a gente conseguir respeitar essa diversidade das pessoas que estão próximas da gente, principalmente quando tu se dispõe a trabalhar junto ou num negócio da família. E também tem essa questão da diversidade de gerações, né? Então, chega a essas gerações mais novas, assim, que a gente até fala, essa nova geração, até o processamento é diferente, né? Uma geração muito tecnológica, então, chega com muita tecnologia, chega com muita energia, com muita ideia nova. E aí, por outro lado, estão as pessoas que já estão no negócio com experiência, com conhecimento do negócio. Então, é esse encontro dessas 2 experiências e dessa diversidade, assim. Então, enquanto houver o respeito a essa diferença, é possível, então, que se unam e que possam crescer e que possam construir um novo formato de negócio juntando, né, essas diferenças e o que cada um tem para contribuir. Muito, muito interessante o teu depoimento, Ana, né? Trazendo a questão não só do olhar diferente pela mulher, mas muito pelas gerações também, que é um desafio realmente a gente conseguir colocar todo mundo trabalhando junto, né? Que a complementariedade seja bem mais forte que as diferenças em si. Sem dúvida alguma, um desafio muito grande. Parabéns pelo trabalho. Nós vamos aqui encerrar a enquete antes de eu passar para o Rubimar. Então, terminamos a nossa segunda enquete de hoje. E, Rubimar, você também tem aí um desafio, né, dentro da família, de sucessão, né, com a tua filha entrando, assumindo um papel muito importante na área de pesquisa e desenvolvimento do grupo. Conta um pouco para a gente dessa história, do teu aprendizado com isso, Rubimar. Então, é uma satisfação, né? Pois é, a filha, a Luciane, ela nasceu na granja, né? Cursou o fundamental dentro da empresa, onde tem uma escola agrícola de ensino médio, forma profissionais de técnicos agrícolas.
A Luciane fez engenharia agronômica, mestrado, doutorado no exterior, mas sempre voltado assim para as atividades que, de repente, pensando ela, de contribuir para o crescimento uma colaboradora para o crescimento da empresa. Por ser mulher, né, e ser técnica, não teve dificuldade na adesão da empresa. Até porque eu sempre digo que a dificuldade da empresa é a inserção, acho que masculina, porque a empresa, no conselho de administração, são 7 membros, 5 são mulheres, né? São 2 homens. Há 20 anos, nós utilizamos operadoras de máquinas também mulheres, até porque ela consta de uma agrovila, onde são casais que residem, né? Então, é uma contribuição muito grande, dobra a renda familiar, né? E é uma contribuição... Agora, parece que assim, esse trato assim, entre a inserção feminina na atividade, uma atividade de produção que tem por característica ser dominada como você bem disse, Marcelo, pelo homem, a contribuição que traz para nós é fundamental, porque nos faz pensar de outra forma. A mulher é muito objetiva, né? No sentido, na nossa atividade, né? Em função da sazonalidade da produção agrícola, ou seja, são cultivos em estações, né? O inverno praticamente ele é ocioso, então você tem a primavera, verão e outono, onde é a colheita, né? O homem ligado sempre, geralmente, deixa para depois, realizações posteriores, tem tempo, né? E essa contribuição da Luciana, do Conselho, de todas as mulheres envolvidas, inclusive na operação de máquina, né? Geralmente a cobrança é para o resultado de pronto, né? Então, a grande contribuição que se viu nos últimos 20 anos, e daí a razão de adotar isso aí, é a objetividade e o foco, né? Uhum. É uma forma de disciplinar as ações dentro da atividade. Isso é o que nós percebemos. É evidente que cada atividade, cada empresa, cada produtor tem uma visão diferente. É o que o grande fundamento que nós encontramos. E, de fato, tem uma cobrança muito grande no sentido de ajudar da implantação de novas tecnologias. Eu tenho um amigo que diz que a inserção da mulher dentro do negócio é a forma de perpetuar a atividade. Robimar e Ana Lúcia, eu queria fazer uma pergunta a mais para vocês. Vocês deixaram muito claro a questão do preparo, né, a meritocracia para quem vem. E como é que é o preparo para quem vai, para o sucedido? Quais são os desafios que vocês veem para isso? Talvez a Ana pudesse começar? Posso sim. Eu acho que é uma resposta difícil, é uma pergunta difícil, né, Marcelo? Porque até hoje de manhã nós estávamos conversando e assim nós temos idades diferentes e assim então enquanto o meu pai já está com 83, então já de fato já conseguiu assim se desprender mais. Então assim este movimento de migração para um conselho, né, esse movimento assim de se afastar mais das atividades operacionais ou da gestão direta, ele não é um movimento tão tranquilo emocionalmente, eu acho. Eu vejo assim que a gente precisa encontrar meios de que essa participação em conselhos e que a gente aproveite, né, essa sabedoria e essa experiência e que isso não seja um afastamento, né, assim que quem está
dando espaço para os que estão entrando, também não precise ser afastado do negócio, né? Então, assim, que a gente consiga manter aí as peças juntas. Perfeito, eu acho que aí tem muito, eu vou convidar o Rubimar para fazer o comentário dele, mas a questão da complementariedade que você falou, né? Não é substituir, mas que cada um possa contribuir da melhor maneira dentro daquilo que é o seu forte, né? E até assim, né, Marcelo, o que a gente percebe do nosso pai? Ele está com 83 anos e ele participa muito pouco, mas quando a gente conversa com ele sobre algum negócio, ele sempre nos faz algumas perguntas que nós três nos olhamos e pensamos, ele já está lá na frente, né? Então, assim, o quanto é importante a gente ainda poder aproveitar isso. Legal, obrigado. Rubimar, alguma coisa adicional tua? Pois é, não, desse lado, no caso do quem vai, a empresa é de capital social, né? É uma sociedade. Ou seja, a atividade da empresa, ela tem, um dos fundamentos é manter os sócios de uma forma confortável, né? Não necessariamente o sócio também ele é executivo. O executivo, ele cumpre o seu tempo, né? E da melhor forma possível, tá? Ou seja, quando ele sai, ou se ele é substituído, ele sai com a garantia de que essa empresa também ele contribuiu para crescer e manter a atividade. Ou seja, ela tem um controle familiar, né? Mas o fundamento é ter o crescimento da empresa. Sempre pensa na empresa em si. Perfeito. Acho que é um ponto bastante interessante que você coloca essa questão da sucessão do executivo e a sucessão do sócio, né? Legal. Nós temos aqui o resultado da nossa enquete, né? Então, mais da metade do pessoal, 57%, falaram do desafio, o maior desafio é a conectividade no campo, né? Seguido pela capacitação da equipe, com 25%, e 17% na gestão da informação. Então, obrigado mais uma vez a participação de vocês. E nós temos aqui duas perguntas. Ana, você está solicitada aqui. A primeira pergunta é do Zé Luiz. Quais eventos de tecnologia nós podemos esperar via sementes que agreguem produtividade para os próximos anos? Olha, o que vem de eventos assim em biotecnologia basicamente estão alguns ligados à questão de resistências, né? Alguns produtos, tem alguns estudos em relação à ferrugem, em relação à resistência à seca. Então, assim, tem algumas previsões, até onde eu tenho conhecimento nesse sentido. Resistência a produtos, resistência à seca e à ferrugem ainda. Obrigado, Ana. E a segunda é do Cláudio Schur. Ana, com todas as ferramentas e plataformas digitais disponíveis e aceleradas com a pandemia, mudou a forma de interação com o mercado, fornecedores, profissionais e conhecimento? Para melhor, melhorou sua produtividade e gestão de tempo? E como é que você vê o futuro disso? Mudou muito, né? Assim, por mais que a gente no agronegócio não tenha parado e as atividades, né? Isso tudo começou no movimento nosso aqui no Rio Grande do Sul de colheita. Então, assim, a gente precisou se adaptar rapidamente a manter as coisas funcionando, muito ainda presencial. A gente, né? A parte operacional, a gente não consegue escapar, adaptando assim aos cuidados necessários para não expor a equipe, ninguém de nós a nenhum risco, assim, então teve uma adaptação. Acho que tem uma tendência a algumas coisas permanecerem com relação a isso. Nós sentimos, assim, que o distanciamento, ele provoca um pouco menos de afinidade, vamos dizer assim, para nós, enquanto produtores de semente. É muito importante conhecer a realidade do cliente para poder dar uma recomendação, né, adequada, enquanto em toda essa tendência de ter um número maior de cultivares, a responsabilidade nossa como sementeiros é de também ter um conhecimento e além de um produto, entregar também um serviço de
de recomendação, então a gente sentiu que isso assim dificultou, né? Essa falta da aproximação dificultou. A questão da gestão do tempo, a gente teve uma dificuldade da aproximação, mas as coisas precisaram continuar acontecendo, o prazo que a gente pensava para a quarentena, né? Ele se estendeu muito, então, né? O mundo continuou girando, precisa acontecer. Então, assim, acho que na gestão do tempo a gente ainda está se organizando, sentindo muita falta de visitar cliente, pensando agora como vai ser a expedição da semente dessa safra, que a gente sempre gostou de receber, né, os clientes produtores aqui. Então, assim, é um novo momento, acho que algumas coisas permanecerão, mas a gente tem sentido falta, sim, dessa aproximação. Legal, eu ecoo as tuas palavras, a gente sente falta aqui também de poder andar, né, tá no campo, entender exatamente, né, pôr os olhos no que está acontecendo. Apesar de todos esses recursos digitais, ainda faz falta, né? Nós vamos, então, passar aqui para as mensagens finais, o tempo voa, nós já estamos há mais de 1 hora aqui, 1 hora e 10 minutos, a conversa está muito boa. Mas, Rubimar, eu vou começar contigo, pedindo teus comentários finais aí para a gente encerrar. Bem, eu quero expor no sentido do que conversamos sobre integração, sobre tendências de integração de lavoura. Eu acredito numa mudança significativa da lavoura de arroz no sentido de crescimento da integração, né? Principalmente com a cultura da soja, né? onde tem uma promessa que o Kogo ainda salientou de futuro de grandes comercializações, né? Do aprendizado do produtor de arroz no sentido de conhecimento da cultura de soja, né? Então essa lavoura, esse sistema soja-arroz deve crescer significativamente nos próximos anos. Essa integração, sem dúvida. Essa integração, eu acredito que vai ser a forma de estabilidade da lavoura de arroz, aumentando receita, né? Reduzindo os pontos críticos da cultura de arroz, né? Como foi dito anteriormente, ou seja, tem uma posição de comercialização que se complementa, né? E tem uma ajuda muito grande, tem uma contribuição muito grande da Resteva, da cultura de soja, sobre a lavoura de arroz que vai ser implantada, né? De proporcionar, estabelecer em áreas de alta produtividade dentro de uma janela adequada. No sentido de como produtor, aposto nesta dobradinha aí para os próximos anos. Obrigado, Rubimar. Ana Lúcia, passo contigo para teus comentários. Eu quero agradecer muito, Marcelo, a oportunidade de estar aqui conversando um pouco sobre esse novo momento, né? E eu gostaria de dizer que a minha perspectiva assim, é muito positiva para o nosso setor. E eu lembrei, enquanto a gente conversava, sobre uma fala do meu pai, que a gente até usou um depoimento dele no nosso dia de campo, falando de como foi que eles aderiram à questão da mecanização quando eles viram o primeiro trator. E ele disse assim que todo mundo parou e ficou, né, os vizinhos olhando o primeiro trator que apareceu, e que o pai dele então disse para eles: olha, gurizada, se preparem, porque o primeiro dinheirinho que sobrar nós vamos substituir aquela junta de bois por aquele trator. E que esse seria o futuro. Então eu vejo assim que novamente a gente está num momento de muita oferta de tecnologia, de um mundo que nesse momento para nós pode ser muito novo e às vezes pode até assustar um pouco, mas eu lembraria essas palavras do meu avô, então, de que esse é o futuro e de que a gente possa não deixar ele passar.
E gostaria de dizer também para aquelas pessoas, para aqueles jovens ou aquelas mulheres que estejam pensando em participar do mercado do agro, em fazer a sua carreira no agro, ou até de participar do negócio nas propriedades das suas famílias, que possam se orgulhar dessa escolha e que, como em qualquer profissão, né, vai ter as dificuldades e que, independente dessas dificuldades, eu acredito que quando tu ama o que tu faz, as dificuldades vão ser só um desafio para te superar e se desenvolver e crescer. Então, era isso que eu... Muito bom, muito obrigado. Kogo, teus comentários, por favor. Bem, primeiro também, quero agradecer o convite, né? Para mim é uma honra, tanto tempo consultor da John Deere, né? É um grande orgulho para mim, porque vi todas as fases, etapas que a empresa passou aqui no Brasil, até chegar onde chegou. E o que a gente viu ao longo desses anos todos, eu agora ouvindo a Ana e o Rubimar, né, eu lembro que há 20 anos atrás que eu te ouvia, né, trabalhando, era aquela brincadeira, né? Menino, se você não estudar, você vai ter que trabalhar na roça, né? Agora, menino, se você quiser trabalhar na lavoura, vai ter que estudar muito, muito, muito mesmo, né? Com tudo isso que nós falamos, tecnologia, edição gênica nas plantas, a transgenia, né? Os novos alimentos à base plant-based, né? Tudo isso, né, que veio para ficar, todas as mudanças de IoT, internet das coisas, os equipamentos, o Big Data, isso é para gente grande. Gente grande no sentido de pensar grande, de pensar alto, gente bem preparada, bem formada. E isso vai ser um grande desafio, porque apesar de tudo que a gente falou aqui, no último censo do IBGE, nós ficamos 12 anos sem censo, 2006 pulou, não teve censo, e fomos ter em 2017, os resultados definitivos saíram no ano passado. E por incrível que pareça, aumentou ainda mais a evasão de jovens do campo. Nossa, da faixa etária abaixo de 35 anos, cresceu 10 pontos percentuais as pessoas que saíram do campo. E agora nós estamos mais recentemente, Marcelo, vendo que esses jovens agora estão voltando a se interessar pelo agronegócio. E eu vejo na minha volta muito isso, muitos jovens chegando e se interessando por toda essa gama de coisas que tem ao redor do agronegócio, tecnologia, informação, consultoria, trabalho. São milhares de oportunidades de trabalho. E, pessoal, o Brasil tem nada mais, nada menos que a maior área agricultável do planeta. Que é o que o nosso digníssimo CEO, Paulo Hermann, tem trabalhado e mostrado isso para a sociedade de uma forma muito eficiente, mostrar as coisas como o Brasil é de fato. E esses dias a ministra falou isso, o Brasil não precisa da Amazônia para crescer. Não precisa mesmo. Nós temos 244 milhões de hectares agricultáveis. Nós usamos apenas 5% com grãos. Pois o Rubimar falou, nós plantamos 66 milhões de hectares. Tem que lembrar que tem 3 safras por ano no Brasil. Nós só usamos 44 milhões de hectares. 20 milhões são usados 2 ou 3 vezes. Temos ainda a integração lavoura, pecuária e floresta. E nós temos o luxo aqui no Brasil de termos 1,5 boi por hectare nas pastagens. Tá? Se a gente colocar uma lotação de 2 bois por hectare, que é nada demais para fazer isso, nós temos estados do Brasil que já têm médias de 2,5 bois por hectare, nós abrimos de pastagens disponíveis 45 a 50 milhões de hectares para fazer produção de grãos, cana, frutas, etc. Ou seja, de fato, a ministra falou, com toda razão, o conhecimento, nós não precisamos de desmatamento, queimada, nada disso. Por isso, nós não precisamos dessa briga, não precisamos comprar nada disso. O Brasil não precisa destruir a Amazônia, precisa da Amazônia, ela faz parte do ciclo de chuvas do país, do cerrado. Ou seja, nós estamos na linha reta, estamos fazendo a lição certa, estamos fazendo a coisa correta, e não é o país do futuro. Isso aqui é o país do presente, pô. A gente está começando a liderar em quase todos os segmentos do agro já. A gente é o segundo maior exportador agrícola do mundo, caminhando para ser o primeiro rapidamente e com grandes produtividades, grandes tecnologias. Isso aqui não é o país do futuro, isso é uma coisa que veio do passado que ficou muito chata. A gente é o país do presente, é o país do presente que já está pisando com um pezinho firme no futuro. Legal, muito bom, Kogo. É muito bom ouvir o otimismo de todos vocês. Eu estou há 30 anos nesse negócio. Ano passado comemorei 30 anos de formatura.
e tenho muito orgulho do que eu faço, da profissão que eu escolhi, e não tenho dúvida de que a gente está no local certo e no negócio certo. Já, como o Kogo diz, não é mais futuro, é presente, já somos uma potência agrícola, e temos muito caminho pela frente. Nessa linha do estudar para ficar na lavoura, a gente tem incentivado aí cursos para a formação de técnicos pensando no Big Data do agronegócio. Então, já temos 3 turmas andando lá no Senai do Mato Grosso, onde nós vamos ter muita geração de dados e é fundamental saber trabalhar esses dados, porque se o agricultor não conseguir transformar dados em informação e tomar decisão, a agricultura digital não vai se tornar, explorar todo esse potencial que ela tem. Então, eu vou fechando aqui, eu espero que vocês tenham gostado do nosso evento, dessa discussão. Eu gostei muito, quero agradecer demais a presença da Ana Lúcia, do Rubimar, do Kogo, aprendi bastante com vocês hoje, e eu quero reforçar para todo mundo que está nos acompanhando o convite para a Expo Inter Digital. Começa amanhã, vai até o dia 6 de setembro. Como esse ano a gente não vai poder receber vocês no parque, no nosso stand, nós desenvolvemos essa plataforma que vocês estão nos acompanhando, a John Deere Conecta. É a forma que a gente tem hoje de interagir com os nossos clientes, colocar John Deere, concessionários, clientes, todo mundo junto. E eu convido que vocês explorem mais essa plataforma. Tomem um tempo, vejam o que tem aí dentro. Estão aí todas as nossas soluções, nosso portfólio de produto e os serviços que os nossos concessionários têm a oferecer. A Expo Inter Digital traz uma vantagem, ela permite que o Brasil inteiro participe, o mundo inteiro participe desse evento, e nós temos 6 concessionários, é a primeira vez que a gente tem concessionários, tantos concessionários de fora do Rio Grande do Sul participando da feira. Então, insisto no meu convite, a gente vai ter alguns eventos durante a semana, né, para ajudar aí a gente a se conectar. Então, nós temos no dia 1º, às 19 horas, aqui na mesma plataforma, o lançamento do Trator 6M. A gente tem no dia 2, às 17 horas, pelo Facebook, uma live bem interessante sobre o tema de tecnologia, que a gente pôde discutir aqui um pouco. E no dia 3, às 19 horas, falando de integração e produtividade, que também conversamos sobre isso aqui. Com isso, eu vou encerrando o evento. Agradeço mais uma vez aos nossos convidados, a vocês que participaram. Muito obrigado, boa noite, tenham um bom fim de semana e se cuidem.